Trump deu ultimato a Maduro, exigindo que renunciasse imediatamente à presidência. Mas o presidente Maduro tentou ganhar tempo propondo várias negociações, mas os Estados Unidos recusaram imediatamente. Os Estados Unidos veem isso como recusa ao ultimato e já tomam medidas. Hoje analisaremos o tema em detalhes. Confira a seguir. O presidente Trump deu o ultimato na semana passada, até 28 de novembro. O presidente Trump exigiu que o presidente Maduro renunciasse imediatamente e buscasse asilo, e teria proposto que, caso ele deixasse o cargo e saísse da Venezuela, garantiria a vida dele e de sua família. Mas o presidente Maduro tentou negociar com o presidente Trump, apresentando 3 exigências. Inicialmente, parece que o presidente Maduro queria ganhar tempo ajustando o cronograma. Ele pediu anistia total em nível internacional para si mesmo e seus aliados pelos vários casos de corrupção, violações de direitos humanos e repressão ilegal que cometeram. E também teria exigido manter o controle das Forças Armadas por um certo período, mesmo deixando o poder. Maduro afirmou que, se renunciasse de repente, haveria caos na Venezuela. Por isso, disse que deixaria o cargo gradualmente em cerca de 3 anos. Depois de 3 anos, Trump teria que sair. Então, foi uma jogada esperta dele. Os Estados Unidos entenderam que a Venezuela rejeitou o ultimato e encerraram as negociações. O que veio em seguida foi justamente a medida de fechamento das fronteiras pelo presidente Trump. Em seguida, a Rússia também pareceu receber informações e logo retirou seus cidadãos da Venezuela. Por causa disso, a Venezuela tentou rapidamente ligar novamente para o presidente Trump para negociar, mas os Estados Unidos responderam ignorando a situação. Após isso, os Estados Unidos da América agiram imediatamente. Trump convocou reunião de emergência com equipe de segurança em 1º de dezembro para discutir ações militares contra a Venezuela. Entre os participantes estavam o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, e outros principais responsáveis pela segurança dos Estados Unidos, todos reunidos para a reunião. Segundo a reportagem da Columbia Broadcasting System dos Estados Unidos, o caráter desta reunião foi analisado como uma oportunidade para o governo Trump decidir quais seriam os próximos passos a tomar, enquanto aumenta a pressão sobre o regime de Maduro. Ainda não há detalhes. Por enquanto, o governo Trump falou sobre fechar o espaço aéreo da Venezuela. Atualmente, nenhum avião está no espaço aéreo da Venezuela. Vários países estão cancelando voos para a Venezuela, e a Espanha proibiu voos sobre seu espaço aéreo. Desde setembro, os Estados Unidos da América atacam embarcações venezuelanas suspeitas de tráfico no Caribe e outras áreas, matando ao menos 80 pessoas. Depois, acusaram o presidente Maduro de liderar uma organização terrorista de narcotráfico. Eles também aumentaram a ameaça militar ao posicionar o grupo de ataque do porta-aviões Gerald Ford, o maior porta-aviões movido à energia nuclear do mundo, nas águas próximas à Venezuela. Atualmente, o número de tropas americanas mobilizadas diretamente no Caribe é o maior dos últimos 30 anos. Parece que os Estados Unidos buscam a queda do regime de Maduro. Não há motivo para enviar porta-aviões e dezenas de caças só para capturar cartéis de drogas. No entanto, o número de tropas é um pouco baixo. Atualmente, as forças reunidas somam 15 mil soldados, mas esse número é pequeno. Se compararmos com um caso semelhante, a invasão do Panamá em 1989, na época, os Estados Unidos da América enviaram entre 24 mil e 27 mil soldados e conseguiram derrubar o regime do Panamá em pouco tempo. O problema é que a Venezuela tem um território muito maior do que o Panamá. Além disso, embora o exército venezuelano seja fraco, ainda é maior do que o exército do Panamá. Por isso, muitos acreditam que 15 mil soldados não bastariam para um grande ataque. Mas é preciso lembrar que a Venezuela está próxima aos Estados Unidos. Por causa disso, há muitas tropas de reserva que podem ser enviadas diretamente do território americano, além de forças navais e aéreas de prontidão. Por isso, o número de tropas a serem enviadas pode ser decidido a qualquer momento. Acredita-se que os Estados Unidos buscam capturar a liderança, como numa operação de decapitação. Se os Estados Unidos decidirem realizar uma operação militar para eliminar a liderança, o poder aéreo será suficiente. Basta lançar mísseis de forma precisa nos locais onde a liderança está. Assim, não será necessário realizar uma operação de desembarque. No entanto, o que preocupa é que, após a queda do regime de Maduro, toda a Venezuela pode ficar extremamente caótica. Para ser sincero, durante 3 meses, houve rumores sobre invadir ou não a Venezuela. Algumas análises apontam que a invasão ainda não ocorreu porque avaliam as possíveis consequências. A situação que virá após a queda do regime venezuelano é mais complexa do que qualquer análise. Quando o governo central entra em colapso, a primeira coisa que desmorona é a segurança pública do país. A Venezuela possui uma estrutura onde cartéis, milícias e grupos armados não oficiais das Forças Armadas se misturam. Quando o regime acabar, esses grupos provavelmente disputarão o controle das regiões.
Nesse processo, confrontos armados podem se espalhar por todo o país, e as cidades podem literalmente se tornar áreas fora de controle. Uma fuga em massa da população também será inevitável. Com o colapso do regime e a crise econômica, prevê-se grande aumento de refugiados após milhões já terem deixado o país. Refugiados vão se concentrar nas fronteiras com Colômbia e Brasil, aumentando drasticamente o impacto social, econômico e de segurança para os vizinhos. O problema surge também na formação de um novo governo. Mesmo que os Estados Unidos tentem formar um governo interino Estados Unidos da América, os interesses dos grupos de poder internos são tão complexos que a unificação não é fácil. Parte dos militares tentará participar da política para sobreviver, e os cartéis podem desestabilizar o governo interino para proteger seus próprios interesses. Forças externas podem se envolver. A Rússia pode buscar recuperar influência, pois os lucros do comércio de energia e armas com Ilkir são altos. A China também pode agir para proteger seus grandes investimentos em títulos e infraestrutura. Na América do Sul, pode haver novo confronto entre Estados Unidos da América, Rússia e China. Para os Estados Unidos da América invadir a Venezuela não é só uma ação militar simples. Após derrubar o regime, é difícil prever o tipo e a duração do caos, dificultando a tomada de decisão deles. Qual é a força das Forças Armadas venezuelanas contra os Estados Unidos da América? Na verdade, a Venezuela não tem capacidade militar para enfrentar uma operação dos Estados Unidos da América. Muitas das armas das Forças Armadas venezuelanas são modelos russos antigos de décadas atrás. Além disso, estão bastante obsoletas. Para piorar, os salários também são baixos. Atualmente, o salário mensal de um soldado raso das Forças Armadas venezuelanas é de cerca de 147 mil won. Isso representa apenas 1/5 do custo básico de vida. Eles quase não têm experiência de combate, e o treinamento é deficiente. A única experiência que eles acumularam foi basicamente enfrentar civis desarmados durante protestos nas ruas. Por isso, caso uma guerra estoure, espera-se que os soldados se espalhem por vários lugares e travem uma guerra de guerrilha de curta duração. Sabe-se que militares venezuelanos planejaram a mesma estratégia. Por que então os Estados Unidos querem atacar a Venezuela? Atualmente, o motivo apresentado pelo governo Trump é bloquear a entrada de drogas vindas da Venezuela. No entanto, o problema é que a quantidade de drogas que começa na Venezuela e chega ao território americano é relativamente pequena. O México possui muito mais. Então, é provável que essa narrativa de ajuda tenha sido criada para servir à política externa dos Estados Unidos da América. Por isso, muitos apontam 2 motivos para os ataques: o petróleo e eliminar forças anti-americanas entre refugiados. Agora mesmo na Venezuela, ela detém 17% das reservas globais de petróleo e tem grandes quantidades de ouro, aço, bauxita e diamantes. Mesmo considerando apenas o que já foi confirmado, é um país que possui mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita. Por isso, se alguém controlar apenas a Venezuela, poderá garantir uma quantidade esmagadora de petróleo. Em 2024, a Venezuela reivindicou soberania sobre cerca de 2/3 da Guiana. Antes, a região era da Venezuela, mas agora pertence à Guiana. Mesmo assim, a Venezuela quer retomá-la. Mas o problema ainda maior é que foram descobertas enormes reservas de petróleo no território da Guiana que a Venezuela está reivindicando. Empresas petrolíferas americanas extraem o petróleo, pois a Guiana deu os direitos de exploração a companhias dos Estados Unidos da América. Por causa disso, os Estados Unidos acharam necessário dar um jeito na Venezuela. Os cálculos dos Estados Unidos da América em relação à Venezuela também envolvem fortes fatores geopolíticos. A Venezuela é o principal foco da linha anti-americana na América do Sul. Se cair, outros governos de esquerda, como Cuba, também enfraquecerão. Durante décadas, os Estados Unidos tentaram manter toda a América do Sul sob sua influência estável, mas a Venezuela sempre foi um obstáculo que empurrou esse movimento na direção contrária. Por isso, a troca de regime na Venezuela não é apenas uma simples mudança de governo, mas pode se tornar um evento simbólico que resolve um problema de longa data na estratégia diplomática dos Estados Unidos. Claro, ainda precisamos observar mais para saber se realmente haverá um ataque ou não. Já faz cerca de 3 meses que se fala sobre uma possível invasão. Atacar navios suspeitos de transportar drogas tem gerado controvérsia nos Estados Unidos. Democratas questionam ataques a navios suspeitos de tráfico, que resultaram em cerca de 80 mortes, e duvidam se eram realmente transportadores de drogas. E continuam sendo levantadas dúvidas sobre a legalidade dessas ações. Os Estados Unidos da América não estão em guerra com a Venezuela, mas atacaram mesmo assim. Após o primeiro ataque, confirmaram 2 sobreviventes, mas fizeram novos ataques e os mataram, gerando cobranças por explicações. A Marinha dos Estados Unidos da América e o governo Trump disseram que agiram corretamente dentro de sua autoridade. Mesmo assim, é raro os Estados Unidos atacarem tão insistentemente o navio de um país. Uma invasão da Venezuela pode virar o mundo de cabeça para baixo novamente.
Mas a situação agora é muito parecida com o que aconteceu pouco antes da guerra na Ucrânia, então isso me dá uma sensação estranha. O que vocês acham dos Estados Unidos invadindo a Venezuela neste momento? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.